última aula, nós falamos, entre outras coisas, um pouco dos tipos de ordenha. Nós temos ordenha manual e a ordenha mecânica. A ordenha manual, ela não exige muita tecnologia, mas ele vai necessitar de mais pessoas para fazer ordenha ou vai ocupar uma maior quantidade de horas do ordenhador. Então, o homem consegue ordenhar de 7 a 10 vacas por dia, né? Ou por ordenha, no caso. Que vai depender desse número exata quantidade de leite, a produção, né, de leite de cada vaca. Enquanto que uma ordenha mecânica, se for balde ao pé, que é um modelo mais simplificado, que não é canalizada, que não vai necessitar de tantos investimentos, você consegue ordenhar até 50 vacas. Lembrando que você tem esse modelo balde ao pé com um conjunto de teteiras ou com 2 conjuntos de teteiras, ok? E um homem conseguiria ordenhar utilizando esse modelo de ordenhadeira até 50 vacas. Enquanto que na ordenha mecanizada canalizada, o mínimo de quantidade de vaca aí com uma boa produção, né? Acima de 10, 15 quilos de leite, você precisa de, no mínimo, 40 vacas. A partir de 40 vacas, é recomendado fazer um modelo de ordenha mecanizada e canalizada. Então, só relembrando aqui, nós temos o modelo de espinha de peixe, que é uma das mais utilizadas, que expõe muito bem o úbero e o teto das vacas. Temos também a sala tipo tandem ou fila indiana, e esse daqui pode ser utilizado com bezerro ao pé ou sem bezerro ao pé, onde as vacas ficam dispostas uma atrás da outra. O problema desse tipo de ordenha é que quando a gente compara o fosso aqui, ó, se eu for colocar mais uma vaca aqui, eu vou ter que ter uma sala muito comprida. Temos também a lado, onde as vacas elas ficam viradas, né, para o fosso, mas dificulta ver o úbero inteiro da vaca, né? Mas ocupa um menor espaço na sala de ordenha. Dá para você ter, digamos, mais animais principalmente em relação ao tipo tandem, né? Tandem. E a ordenha giratória, o carrossel, que o mínimo é de 500 vacas, como já mencionado. Na última aula eu não tinha falado também da ordenha automatizada. Eu vou buscar um link, deixar para vocês assistirem depois um vídeo, né, de como que ocorre essa ordenha mecanizada. Você não precisa de auxílio do ser humano. Então, a vaca ela entra sozinha, o robô faz a higienização dos tetos, retira o leite e depois aplica o pós-dipping e a vaca sai sozinha. Então, sempre que ela tem uma necessidade de ser ordenhada, lógico que estipulando uma quantidade de hora, ela entra nesse local, né? Tem uma identificação que abre, registra a quantidade de quilo de leite produzido e depois de tudo ela ainda faz a higienização ali na ordenha, né? Limpa as teteiras, lava o solo, o piso, enfim. Aí aqui uma tabelinha que quantos números de ordenhadores eu vou precisar ter, né? Um modelo aqui do tipo de sistema de ordenha. Então, duplo de 3, com 6 ordenha, né? Unidade de ordenhadeira 3, eu vou conseguir qual o rebanho? De 40 a 100 vacas. Quantas vacas eu ordenho por hora? 39 vacas. Então, um homem para 39 vacas. Aí, quando começa a aumentar aqui, ó, eu começo a ter que aumentar o número de ordenhador. Então, duplo de 6 e de 8, eu já vou ter que ter 2 ordenhadores. Então, fica 30 vacas por homem, aqui 42. Consigo ordenhar por hora de 59 e 80 vacas.
esse do tipo Thunder, que é a filha indiana, né? Você verifica também, ó, o número de ordenhadores, ele é um pouco menor, né? Então, por essas, entre outras, que muito tem se utilizado a espinha de peixe. E agora nós vamos falar um pouquinho de saúde do úbere da vaca, né? Então, nós temos uma figura aqui com um desenho esquematizado de um úbere da vaca. Então, aqui dentro, né, se você olhar, é o que a gente chama de cisterna, né? São os quartos mamários, divididos em os quartos posteriores, são os dois aqui traseiros, e os quartos anteriores. Os quartos posteriores, eles sempre vão ter uma maior capacidade de reserva de leite, né? Então, esse teto dá mais leite, porque a cisterna aqui, onde é armazenado o leite, são maiores em geral do que os quartos mamários anteriores. E dentro, então vocês veem, ó, que ele é dividido, não é solto, não tem conexão um teto com o outro. E isso quer dizer que eu posso, por exemplo, ter uma inflamação, uma mastite em um teto e o outro teto está saudável. Aí aqui eu tenho um esquema de dentro de um quarto, né? Então eu pego esse quarto mamário aqui e aumento aqui. Eu vou ter os alvéolos, né, que vai ser responsáveis pela secreção de leite, sistema coletor e aqui é onde vai drenar, que é onde fica o leite, que é a cisterna, né, glândula da cisterna. O leite é drenado e ele fica aqui. E ele sai aqui pelo canal do teto. No canal do teto, é importante falar desse músculo aqui chamado esfíncter. É ele que é responsável por manter essa entrada e essa saída, né, do teto da vaca fechado. Então, quando não está ocorrendo a injeção do leite, ele está lacrado, ele está fechado. E ele está fechado para que não entre micro-organismos aqui e possa colonizar aqui dentro e ocasionar uma mastite. Só que o problema é que logo após a ejeção do leite, esse músculo ele vai ficar aberto, ele leva em torno de 30 minutos para fechar. Guarda isso que é importante, a gente vai relembrar lá na frente. Então, se eu quero ter uma vaca com úbere saudável, que possa produzir leite e colostro de qualidade, colostro porque quando você produz leite, você tem interesse em produzir bezerras leiteiras. Então, você vai ter que ter um alimento, um colostro, que é o primeiro leite produzido pela vaca, os primeiros, né? Nos primeiros 7 dias em geral. Para a manutenção do bezerro, para alimentar o bezerro. E depois é o que a gente fala, que esse leite fica limpo, ele muda a composição dele, é o leite que a gente conhece. Então, é importante para a nutrição, né, das bezerras. E, de uma forma geral, a gente precisa, para que esse úbere tenha saúde, respeitar um período de, no mínimo, 60 dias. Que é o período que a vaca está lactando, está com bezerro, falta 60 dias para ela parir novamente. Então, você vai fazer a desmama, vai secar essa vaca e deixar ela em descanso. Quando ela para de produzir leite, como a gente já falou anteriormente, ela vai exigir menos energia física, né? Para se manter, não vai ter energia de produção. Então, isso faz com que ela recupere a condição corporal dela, para que a hora que ela parir, ela tenha estrutura, porque ela vai estar em um déficit negativo, né? Um balanço energético negativo. Ela vai estar removendo reservas. Então, é importante a gente respeitar esses 60 dias também, para ela conseguir se manter depois do parto, perder menos peso e produzir leite de qualidade. Então, o que é a mastite? Mastite é uma inflamação na glândula mamária e atualmente ela é uma das enfermidades, né, das doenças
que mais ocasiona gasto na bovinocultura de leite. E além dos gastos que você pode perder a função do teto, você tem uma vaca para produzir leite. Se ela perde a função do teto, de um teto, dois tetos, você está perdendo a produtividade dela, né? Então, em geral, o que se faz quando as vacas começam a perder teto? Você acaba eliminando ela do rebanho. E você pode também ter risco de abate precoce até por ter uma mastite ambiental, né? Ou animais que eles sempre, mesmo quando tratado, vão ficar apresentando mastite. E, além disso, você vai ter uma perda econômica, porque a produção do leite, em geral, durante o período de mastite, vai baixar e a qualidade desse leite também. O que acontece? Entra micro-organismos ali, né? E eles vão consumir os constituintes do leite. E daí, quando você tirar esse leite, ele não está, uma vez, né, que é detectado mastite, na verdade, o leite vai ser desprezado, mas ele teria menos componentes. Por exemplo, um leite de baixa qualidade, e que não seja só por mastite, mas contaminado com os micro-organismos, ele vai perdendo açúcar, proteína. Então, você vai fazer um queijo, você vai precisar de mais leite do que você precisaria para fazer esse queijo. Então, aqui nós temos as bactérias, né? Então, nossa glândula mamária, os tetos aqui, as bactérias entram pelos canais dos tetos, e daí vem os leucócitos do sangue, que é a defesa, né? Para combater essa glândula mamária. E esse processo aqui, ó, quando tá assim, o que acontece? A gente já identifica como mastite subclínica. Pode não ter nenhuma aparência de que há micro-organismos, há bactérias ali dentro. Em geral, ele, quando fica assim, até que haja multiplicação, ainda que tenha defesas aqui combatendo, ele tende a evoluir aqui para mastite clínica, que já é, né, devido ao combate aqui do organismo, uma manifestação da inflamação. Então, o útero vai ficar inflamado, vermelho, dolorido, e vai aparecer algumas outras manifestações, né? A vaca vai ter febre local e a consistência do leite também vai mudar. Então, a mastite subclínica, você olha para a vaca, olha para o útero da vaca, você não vê sintoma nenhum. Só que ela vai diminuir a produção do leite. Às vezes é pouco, aparentemente, assim, de uma ordenha para outra, e você pode passar imperceptível, não perceber. A mastite clínica é quando, em geral, o retireiro ele olha e fala: bicho, essa vaca tá com mastite. Então, você já tem uma visualização ali, que o útero tá vermelho, tá inchado, a vaca tá com dor, ela vai perder o apetite, vai ter uma respiração acelerada, queda na produção, fraqueza, alteração do leite, vai ficar quieta, vai tentar se manter afastada de outros animais. E quando você retira esse leite, que a gente faz o teste da caneca preta, você vai ver que esse leite ele não está normal, ele vai ter presença de grumos e de pus também. A mastite crônica, ela é mais complicado porque está no ambiente. Então, você vai ter vacas que elas vão intercalar, elas sempre vão estar com mastite, digamos assim. Ora ela está com mastite clínica, ora com subclínica. Então, você trata, quando vê, já está com mastite clínica de novo. E ela vai ocorrendo um depósito, essa fibrose é um depósito tecidual que vai tendo dentro do útero da vaca, e ele vai, ali onde ocorre essa fibrose, ele vai perdendo a função de secreção de leite ou mesmo de armazenamento do leite. Então, sempre que é diagnosticado animais que mantêm a mastite crônica, né,
essa mastite que vai, que vem, perdão, eu tinha falado acho que mastite ambiental, não, essa é a mastite crônica, tá? Que fica indo e voltando na vaca. Então, interessante é você eliminar, porque essa vaca ela vai ser fonte de contaminação para outras vacas, tá? E pode até depois ocasionar aí ajudar a disseminar e ocasionar uma mastite ambiental, né? Então, a cada caso de mastite clínica, ou seja, quando eu detecto uma vaca que está com mastite clínica, que está com todos esses sintomas aqui, eu tenho em torno de, no mínimo, de 15 a 40 vacas aí com mastite subclínica, ou seja, vacas que você acha que estão saudáveis e que, na verdade, já estão com mastite. Essa mastite, essas três que eu falei, né, clínica, subclínica e a crônica, elas são tidas como mastite contagiosa. Então, uma das formas, eu não gosto de voltar slide, mas eu vou voltar aqui, ó. Quando eu falei que os leucócitos do sangue, eles migram, né, eu consigo contabilizar, eu consigo determinar essa mastite. Um dos meios é fazendo contagem de células somáticas. O que seria isso? Quando eu faço esse exame, eu detecto se eu vou ter aqui anticorpos aqui, ó, combatendo toda essa inflamação. Tá? E vou voltar aqui. Então, quando eu tenho mastite, eu tenho alta contagem de células somáticas. Eu vou ter uma longa duração, né, ou crônicos. Os principais agentes são Streptococcus agalactium, o aureus, o Corynebacterias bovis e o Mycoplasma species. E é a forma mais incidência, né, que ocorre na bovinocultura de leite. E a gente tem uma vaca infectada e daí, por falta de higiene, principalmente, cuidado, a gente acaba passando essa mastite contagiosa, então, de uma vaca, ele vai contaminar o que a gente chama aqui de fômite. Então, a mão do retireiro, do ordenhador, um pano, uma teteira que não foi higienizada, né? Então, uma vaca que está com mastite subclínica. E daí, a próxima a ser ordenhada não tem mastite. A possibilidade dela se contaminar é alta. Então, essa mastite contagiosa, a gente, uma vez que você identificou uma vaca infectada, você vai tratar, mas o cuidado, principalmente aqui, é para que essa doença não dissemine para as outras vacas. A mastite ambiental, ela é muito severa, e ela tem incidência de casos clínicos, né? Ela geralmente tem uma curta duração. O animal ele fica muito doente, ele cai abatido, ele tem febre no organismo, né? E o problema é que a transmissão ele está no ambiente, então é mais fácil do rebanho inteiro se contaminar. Não adianta você ter cuidado, né, com o animal. O animal, a vaca ali deitou no ambiente, pode se contaminar, ok? Então, os principais agentes causadores streptococcus ambientais, que é o Uberis, o Dilactis e os coliformes fecais. Então, por isso, gente, que é tão importante a higienização, a limpeza no ambiente e mãos e utensílios quando a gente vai trabalhar com leite. Então, o diagnóstico da mastite, né? Tem que ser mandado para o laboratório do leite uma vez por mês. Você coleta esse material, identifica e manda para um dos laboratórios de leite que tem para o Brasil. E ele vai avaliar a quantidade, a qualidade, o que esse leite é composto, então quantidade de gordura, de proteína, extrato seco, desengordurado e sólidos totais. E ele vai determinar também a qualidade higiênico-sanitária. Então, contagem bacteriana total
e contagem de células somáticas, e se ainda tem algum resíduo químico que pode contaminar o leite. Na propriedade, para a saúde do rebanho, tem que ser feito os testes de caneca de fundo preto em todas as ordenhas. Então, se você tem 2, 3 ordenhas ao dia, tem que fazer esse teste 2, 3 vezes ao dia, tá? E a subclínica a gente faz com CMT, que é um teste que a gente coloca o leite. Tem uma figurinha ali, eu vou mostrar para vocês. Esse daqui, ó, o CMT. Então, você adquirir essa raquete aqui não dá para ver, mas ela é dividida aqui. Tem 1, 2, 2 risquinhos, e do outro lado tem 1 e 2 risquinhos. Então, você vai posicionar, digamos que a vaca esteja aqui, você vai posicionar aqui a raquete. Então, esses dois, um para cada teto traseiro, né? E esse daqui, os tetos anteriores. E daí você vai colocar, vai injetar aqui, né? Expresso o primeiro jato, depois você vai encher o primeiro risquinho aqui com leite de cada teto. E daí, com um conta-gotas, pega essa solução e vai encher até o segundo risquinho. E depois você vai mexer a raquete assim. E daí ele vai formar a solução. Então, você vê que o que a gente olha é formação de gel. Então, se não formou gel e está líquido, não tem mastite. Se você viu que quando você mexe tem algum gelzinho ali no meio, então, sinal de que tem bactéria e que ela está com início de mastite, ok? E quanto maior a densidade desse gel, ó, ideia aqui, tem uns que fica só um gelzão, é o quê? Mastite pura. Tá? Isso é importante fazer a cada 15 dias, em todo o rebanho, durante a ordenha, né? Faz o teste da caneca de fundo preto, telado, e observa se fica ali na peneira algum gruma, alguma areia. E se tiver, na hora que você identificar essa vaca, então, que você fez esse teste da caneca, você tem que tirar ela da linha de ordenha, não coloca ordenhadeira nela e vai readequar ela na linha da ordenha, tá? Então, a cada 15 dias. Para que eu preciso fazer isso? Para planejar a minha linha de ordenha, para que eu não permita que uma vaca que está com mastite utilize a teteira, a ordenhadeira, né? Antes de uma vaca que não esteja. Porque se a primeira estiver, vai passar para outra vaca que vem na sequência. Então, qual que é a ordem? É interessante usar até colar, né, colorido, para ficar mais fácil na hora de separar as vacas. Então, vacas de primeira lactação, ficaria com colar verde, e elas seriam as primeiras a serem ordenhadas. Seguidas de vacas mais velhas que nunca tiveram mastite, cor azul. Vacas que já tiveram mastite, mas foram curadas, cor roxo. Vacas com mastite subclínica, que foi essa que vocês detectaram através do teste de CMT. E vaca com mastite clínica. Lembrando, gente, que essas vacas aí que estão com mastite, você não pode misturar o leite, tá? Vai ter que separar eles para destinar posteriormente. Ok? Tudo isso por hoje. Aqui acaba a nossa aula e eu espero vocês para a próxima. Anote as dúvidas que surgirem, pois nós vamos sentar com calma e esclarecer uma a uma. Um abraço e até a próxima aula.